Alexandre de Moraes quebra do sigilo em relação ao relatório que determinou o indiciamento de Bolsonaro e mais 36 pessoas. Agora nós podemos ver, ler e ver todas as provas. Aliás, todas não, quase todas as provas, porque em relação à delação de Mauro Cid, não foi ainda revelado os seus termos, ainda está sob sigilo, porque, segundo a própria decisão de Alexandre de Moraes, ele colocou que ainda está em diligência, que Mauro Cid, aquilo que ele falou, ainda está em diligência para confirmação através do alcance de provas. Então, essa parte ainda está sob sigilo, que é a parte da delação, notadamente de quinta-feira da semana passada, em que Mauro Cid conseguiu validar a sua delação de vez. O resto, o relatório de 886 páginas, foi quebrado o sigilo. Eu dei uma olhada rápida, porque é muita informação, é muita situação. E já posso dizer para vocês que a Polícia Federal coloca Bolsonaro no centro de toda a trama de tentativa de golpe no Brasil. Para você ter ideia, eu até anotei aqui, são 886 páginas. Bolsonaro, ele é citado 535 vezes. 886 páginas e Bolsonaro é citado 535 vezes no relatório. Dando uma lida em geral, daqui a pouco eu vou colocar para vocês a conclusão da Polícia Federal em relação a Bolsonaro. Mas antes eu quero colocar alguns detalhes. A Polícia Federal colocou no relatório com provas que tinha uma minuta de tentativa de golpe, chamada Minuta Artigo 142. E a Polícia Federal tem provas de tudo isso porque encontrou lá na sede do partido do PL de Valdemar Costa Neto, foi encontrada essa a minuta 142, né, uma alusão ao artigo 142 da Constituição Federal, que os golpistas propagavam que era o poder moderador, em que as Forças Armadas seriam um quarto poder e teria, por exemplo, o poder de interferir nos outros poderes. Essa minuta foi encontrada lá no partido do PL e a polícia tem provas disso. A Polícia Federal encontrou uma caderneta de anotações do general Mário Fernandes, o general que está preso, o general que era secretário especial da presidência da República de Bolsonaro. Nessa caderneta estava um planejamento escrito à mão. Interessante, né? Que isso é prova material. Passou pela perícia lá, colocou lá, sabe de quem escreveu. É uma prova irrefutável. Não tem como dizer que não foi a pessoa pelo teste de perícia da grafia. Cada um tem apenas uma grafia na vida, é como uma digital. E foi escrito à mão. Por quem, Andréia? Pelo general que está preso, o general Mário Fernandes. E ali estava uma estrutura de planejamento para colocar a culpa da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, adivinha em quem? Flávio Dino. Eles colocaram lá na caderneta lá toda uma estrutura, como que eles iam fazer, usando as redes sociais, as milícias digitais, propagando mentiras e tal e coisa, notadamente tendo como um cara que atuou e está lá no relatório, que é o senador Marcos Duval, com as teses, né, de tal e coisa, para culpabilizar Flávio Dino como culpado da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Está escrito na caderneta do general Mário Fernandes. Meu querido, são várias situações que eu vou apresentar para vocês um pouco delas, dessas provas. Primeiro vem todo o relatório com as provas, circunstâncias, dias, horários, conversas de WhatsApp, áudio, tudo, fotos, localização, rastreamento, tudo. Aí, mais ao final do relatório, vem a conclusão da Polícia Federal. Eu vou te mostrar um cenário por cima das provas que foram encontradas em toda essa situação golpista. E depois nós vamos ler um pouco o relatório de toda essa trama golpista. Já está grande? Vamos aqui.
Isso aqui é um livro, viu, gente? Olha aqui, tem um sumário, 886 páginas. Eu vou passando rápido só para você ter uma noção de provas, de fotos, de tudo que tem aqui. Ele faz uma introdução e depois ele vai entrando nas provas em si que foram alcançadas como documentos. Isso aqui é documento que eles encontraram. Uma série de situações aqui, ó. Conversas de WhatsApp entre eles, entre os 37 que foram indiciados pela Polícia Federal de tentativa de golpe. A Polícia Federal pegou coisa demais, gente. Trem demais tem aqui, ó. Várias situações, postagens, prints de conversas, áudios, documentos que eles conseguiram encontrar, localização de veículos, localização de onde estava cada pessoa, a conversa do WhatsApp, áudios, fotos, vídeos, tudo a Polícia Federal conseguiu colocar aqui, meu querido e minha querida. E o objetivo principal era o quê? Neutralizar o Supremo Tribunal Federal para que eles pudessem, então, de fato e de verdade, conseguir um golpe de Estado. Documentos escritos à mão, documentos digitalizados, documentos impressos, aqui, ó, documentos impressos lá no Palácio do Planalto. Muita coisa a Polícia Federal conseguiu encontrar que são provas que a gente chama de provas materiais, que são provas que passam por uma perícia, a perícia dando o aval, são provas que não têm como ser refutadas, não tem como ser derrubadas, são provas materiais. A reunião golpista aqui, com várias situações, documentos, teve o documento do planejamento do assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes, teve pelo menos 3 minutos de golpe, teve todo um planejamento para ver se eles assassinavam, notadamente Alexandre de Moraes, e tudo isso eles faziam documentos, conversas aqui entre coronéis, tenentes, de golpismo, vamos em cima, é guerra civil, vamos para cima, tudo aqui em relação à trama golpista. Tinha geolocalização, onde estava cada um deles. Teve o momento em que eles estavam ao redor da casa de Alexandre de Moraes e a conversa era para eliminar ou sequestrar Alexandre de Moraes. Teve um outro momento que eles estavam circundando um restaurante de comida nordestina, onde Alexandre de Moraes estava no momento. E pelo rastreamento dos celulares, a Polícia Federal conseguiu alcançar onde estava cada um deles, onde estava cada um, qual foi a conversa de cada um. E são 6 ao todo, e 3 dessas pessoas, a Polícia Federal não conseguiu ainda achar quem são essas pessoas, que tem a geolocalização, tem tudo em relação a essa situação. Então, aqui ó, são vários documentos, conversas, áudios, prints, a geolocalização, várias situações que a Polícia Federal conseguiu interceptar e conseguiu pegar com as buscas e apreensões, localização do veículo, identificação de quem pertencia o celular, celulares colocados em nome de terceiros, de pessoas que não têm nada a ver para que não houvesse a identificação, e a polícia depois descobriu quem era, enfim, conversas, tudo aqui, ó. Uma situação que eu achei muito interessante, que eu quero mostrar para vocês, é incrível isso. A Polícia Federal conseguiu achar aonde estavam essas pessoas no dia que eles iam tentar matar Alexandre de Moraes, através do cruzamento dos celulares dele, da geolocalização que o celular oferece. Eles conseguiram achar onde estava cada um naquele horário e determinada situação. E tudo isso aqui que eu estou passando rápido para vocês é a parte probatória de documentos, provas, documentos, fotos, conversas de WhatsApp, geolocalização, o armamento que eles iriam usar, tudo aqui fazia parte da estruturação de documentos que eles mesmos produziram e que eles tentaram ali, de toda forma, dar uma pseudo-legalidade para o ato. Aqui, ó, achei. Isso aqui é a geolocalização que eles encontraram nos celulares do grupo que estava para matar Alexandre de Moraes. Tudo isso aqui através da geolocalização dos celulares deles. Então, tudo isso, meu querido, muitas provas foram carreadas em 886 páginas pela Polícia Federal, colocando Bolsonaro como no centro de toda a trama golpista, de assassinato, inclusive, de Alexandre de Moraes, de Lula e de Geraldo Alckmin. E o objetivo era dar um golpe de Estado, porque eles queriam
derrubar, anular o pleito eleitoral. Tem uns veículos aqui, a identificação dos donos, tudo. E eles queriam derrubar Lula, que tinha sido eleito, e Geraldo Alckmin. E queriam neutralizar a geolocalização deles aqui, ó. E eles queriam neutralizar exatamente o Alexandre de Moraes e o ministro do TSE. Aqui tem estruturado um planejamento onde eles fizeram todo um planejamento para trazer descrédito à justiça eleitoral. Como que eles iam fazer? Ia usar as milícias digitais, ia usar as redes sociais, fazer lives para trazer mentira, fake news, para inventar para que as pessoas acreditassem que tinha fraude nas urnas e assim as pessoas pudessem ir para as ruas. Então se criaria o evento necessário para que desse a justificativa que o povo estava nas ruas e queria uma intervenção militar e que não aceitava que Lula subisse a rampa. Tudo isso foi estruturado por uma organização criminosa, golpista, meu querido e minha querida. Toda essa parte aqui do relatório que eu passei para vocês é para você ter uma noção um pouco das provas carreadas no relatório. Tudo isso aqui, antes de ler a conclusão, parte da conclusão da Polícia Federal, que coloca Bolsonaro no centro da tentativa de golpe, isso tudo aqui, Alexandre de Moraes quebrou o sigilo, inclusive está lá no site do Supremo Tribunal Federal, para quem quiser ter acesso. Você entra no site do Supremo Tribunal Federal, está lá, você entra, tem o link da decisão de quebra de sigilo, do envio para Procurador-Geral da República e todo esse relatório aqui para quem quiser ver. A parte do inquérito policial, meu querido, um dos atributos e das características do inquérito policial, ele é sigiloso. E agora que partiu para a fase da denúncia, que é a parte da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, essa parte do sigilo caiu. Procurador-Geral da República vai receber todo esse documento, vai estudar e vai tomar uma decisão. Pede mais diligência, pede o arquivamento, e arquivado está, ou então ele faz a denúncia. É esse o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. E segundo informações, o PGR disse que vai tomar uma decisão depois, no início do ano que vem, depois do recesso, que vai ser o tempo necessário para estudar tudo que tem nesse relatório. Tem uma parte que ainda está sob sigilo, que inclusive Alexandre de Moraes fala na sua decisão de quebra de sigilo, que é a parte da delação de Mauro Cid, que está sob diligência. Mauro Cid falou situações que acredito que sejam graves e que a Polícia Federal está realizando as diligências para comprovar ou não o que Mauro Cid declarou para Alexandre de Moraes e Procurador-Geral da República na quinta-feira. Essa parte está em sigilo. O resto está tudo aberto para quem quiser ver. Bom, esclarecido essas situações, nós vamos partir agora para a leitura de uma parte que é muito importante, que é a partir do alcance de todas essas provas que eu mostrei rapidamente para vocês. A Polícia Federal, então, parte para a conclusão do inquérito policial, deflagrando qual é o entendimento da Polícia Federal. Vamos ver essa parte aqui, que eu acho que é importante a gente ler um tico-tico, um tico-tico dessa parte, que na verdade está aqui, ó. Vou pegar aqui, são 886 páginas. Bolsonaro, ele é citado 535 vezes nesse relatório da Polícia Federal. Agora a Polícia Federal vai falar de Bolsonaro nas conclusões. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e ativa dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado democrático de direito. Fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.
Isso aqui, meus queridos, vamos dar uma paradinha para eu explicar. Isso aqui, na lei, é a definição de um crime tentado. O que é um crime tentado? É um crime em que a pessoa vai tentar realizar o ato criminoso, mas por uma circunstância alheia à vontade do criminoso, ele não consegue alcançar o seu desiderato criminoso. Por essa circunstância alheia, ele não concretiza o seu ato criminoso. Aí nós estamos aqui no campo da tentativa. Por isso que a Polícia Federal aqui no relatório indiciou os 37, todos, por 3 crimes. Por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por tentativa de golpe de Estado e por organização criminosa. Exatamente porque houve uma circunstância alheia à vontade do grupo criminoso que os impedira de executar o plano na sua concretude para a sua consumação. É a primeira deflagração aqui, dizendo que Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e ativa dos atos executórios realizados pela organização criminosa, que objetivava a concretização de um golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Aqui está o crime tentado. Continua. O arcabouço probatório colhido indica que o grupo investigado, liderado por Jair Bolsonaro, à época presidente da República, criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eleitoral de votação do país desde o ano de 2019, com o objetivo de sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral para posteriormente a narrativa atingir os 2 objetivos. Primeiro, não ser interpretada como um possível ato casuístico em caso de derrota eleitoral e segundo e mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato Jair Bolsonaro no pleito de 2022. Vamos passar para frente aqui. Olha essa parte aqui, ó. Ademais, as ações de pressão ao comando do Exército, como a denominada Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército, teve ciência e autorização para ser elaborada e posteriormente disseminada pelo então presidente Jair Bolsonaro. O que é isso aqui? Primeiro, a Polícia Federal fala que Bolsonaro tinha a plena consciência e ele coordenava e mandava em toda a tratativa para o golpe de Estado. E depois ele fala que ele tinha ciência e tinha a aprovação dele da carta que foi enviada para o general Freire Gomes e para Batista Júnior, que não aceitaram a tentativa de golpe. Essa carta foi assinada por vários oficiais, generais inclusive, e foram enviadas para o comandante do Exército, general Freire Gomes, e o brigadeiro da Aeronáutica, Batista Júnior. E a Polícia Federal, a partir de todas as provas, que eu mostrei um pouco para vocês, disse que Bolsonaro sabia e era para mandar essa carta, sim, para o comando. Aqui, ó. O Exército Superior teve ciência e autorização para ser elaborada e posteriormente disseminada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, conforme trocas de mensagens identificadas entre Mauro Cid e Sérgio Cavalieri. Vamos passar um pouquinho mais para frente aqui, essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Há também nos autos relevantes e robustos elementos de prova que demonstram que o planejamento e o andamento dos atos eram reportados a Jair Bolsonaro diretamente
ou por intermédio de Mauro Cid. As evidências colhidas, tais como os registros de entrada e de saída de visitantes do Palácio da Alvorada, conteúdo de diálogos entre interlocutores do seu núcleo próximo, análise, isso aqui é das antenas, todo o planejamento deles, datas e locais de reuniões, indicam que Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional Punhal Verde e Amarelo, bem como das ações clandestinas praticadas sob o codinome Copa 2022. Aqui a Polícia Federal diz o seguinte: Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento de assassinato de Alexandre de Moraes, de Lula e de Geraldo Alckmin. Aqui, ó. A partir dos diálogos entre o grupo, que eles criaram um grupo e usou um sistema de comunicação, Signal, e chamou o grupo de Copa 2022, que era composto por 6 pessoas. 3 dessas pessoas estão presas hoje. As outras 3 a Polícia Federal não identificou. Por isso, inclusive, que 5 pessoas foram presas. O general Mário Fernandes, o policial Vladimir Matos, o tenente-coronel Bezerra, o tenente-coronel Hélio e o major, hoje, tenente-coronel Rafael Martins. Porque esses a Polícia Federal sabe que estavam envolvidos nessa tratativa aqui do planejamento, que a polícia tem prova de tudo, do planejamento e tudo, toda a estruturação, que eles deram o nome de Planejamento Punhal Verde e Amarelo. E a polícia aqui no relatório está dizendo que Bolsonaro tinha a plena consciência do conteúdo de todo o planejamento aqui. Aí continua. Ademais, restou evidenciado de uma das linhas da ação implementada foi o direcionamento das manifestações em frente às instalações militares, conforme o interesse do grupo investigado. O arcabouço probatório obtido demonstra que integrantes do governo federal e militares, presta atenção nessa parte aqui, da ativa com formação em forças especiais, estavam atuando para direcionar os manifestantes conforme seus interesses, descrevendo a forma de agir e os locais de atuação, além de respaldarem suas ações por meio das Forças Armadas. Há também elementos de prova de que havia uma interlocução entre lideranças das manifestações antidemocráticas e integrantes do governo do então presidente Jair Bolsonaro para dar respaldo e intensificar os movimentos de ataques às instituições. Constatou-se que no dia 11 de novembro, logo depois das eleições, 10 dias depois, 12 dias, já havia a intenção de que os manifestantes fossem direcionados fisicamente contra o Supremo Tribunal Federal. Fato que efetivamente ocorreu no dia 8 de janeiro. Meu querido, aqui está, só nessa parte que eu li para vocês. Eu te mostrei um basicão das provas carreadas nos autos, para você ter dimensão de que são muitas provas documentais, provas que a gente chama de provas irrefutáveis, provas que não tem como ser derrubada. São documentais, são documentos. Passa por uma perícia, vê se é verdadeiro. Muitos escrita à mão. É verdadeiro? É, acabou. Áudio. Pessoas lá, faz a perícia. De quem que é essa voz? Faz a comparação, a perícia fala. É de fulano, ciclano, beltrano. Não tem como derrubar. Provas irrefutáveis. A Polícia Federal, então, no seu relatório, colocou Bolsonaro no centro como comandante e líder da organização criminosa que planejou e tentou um golpe de Estado e uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Colocou Bolsonaro no centro. Primeira situação que a gente viu aqui. Segunda situação, Bolsonaro tinha o pleno conhecimento do planejamento Punhal Verde e Amarelo, segundo aqui a Polícia Federal.
que era as tratativas e o planejamento para assassinar, principalmente, Alexandre de Moraes. Segundo a escalada, ia matar primeiro Alexandre de Moraes, depois seria Lula e Geraldo Alckmin. E depois de tudo isso, eles iam inventar um gabinete de gerenciamento de crise, onde eles mesmos iam falar que ia resolver o problema no Brasil, como se eles não tivessem provocado toda a situação. E Bolsonaro, então, segundo a Polícia Federal, tinha pleno conhecimento de todo esse planejamento. E a terceira situação, que havia um movimento de lá e cá entre os manifestantes golpistas em frente ao quartel-general e o Palácio da Alvorada e do Planalto, que ia e vinha com informações, instruções e planejamento. E que desde o dia 11 de janeiro, ou dia 11 de novembro de 2022, depois do dia 30 que teve as eleições, desde o dia 11, a Polícia Federal conseguiu provas de que havia militares ali incentivando, orientando os golpistas e que o objetivo, desde aquela data, era que eles se direcionassem para a instalação, para o prédio do Supremo Tribunal Federal e fizesse o regaço lá, desde esta data. Que, segundo aqui, acabei de mostrar para vocês, a polícia disse que se concretizou no dia 8 de janeiro. Bom, nós temos aqui todos os requisitos do crime, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado. E Bolsonaro deu entrevista ontem, vocês ficaram sabendo, dizendo que não sabia de nada, que não tinha nada com nada. Polícia Federal mostra o contrário. Com muitas provas, a Polícia Federal mostra que Bolsonaro sabia de tudo e, mais do que isso, era líder e comandava tudo. É isso que está aqui em apertada síntese, com o envolvimento de generais, tenente-coronéis, majores, ministro, ex-ministro de Bolsonaro, enfim, as 37 pessoas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pode aguardar que vai vir bomba por aí. E a bomba vai vir da última tratativa que Mauro Cid teve no Supremo Tribunal Federal com Alexandre de Moraes na quinta-feira. É a única parte que está sob sigilo. Vai vir bomba por aí. O que é bomba para você, Andréia? Mais provas de tudo isso. Provas irrefutáveis. Que não vai ter nem como o cara falar que não fez, que não tentou. Ele vai falar assim: não, a gente fez e tentou, só que a gente não queria muito bem, não era bem isso que a gente queria. Porque, por enquanto, Bolsonaro está falando que não fez, que nunca foi golpe, nunca foi nada com nada. E não vai colar, porque a Polícia Federal tem muitas e muitas provas. Eu vou deixar o link do relatório no primeiro comentário para você, tá bom? E já vou te falando, não se esqueça de aproveitar a Black Friday. A Black Friday, o link está no primeiro comentário, onde você vai poder adquirir o curso, o meu curso, o livro e participar da comunidade com uma oferta muito boa. Só vai ter a oferta quem tiver no link do WhatsApp aqui, que você entra no primeiro comentário. Só vai ter a oferta 2 dias. Dia 28 e dia 29 vai ser a oferta. Só para quem estiver lá, e vai ser só 2 dias, tá bom? Para você adquirir o curso, o livro e entrar na comunidade. Tá bom, meu querido? Agora, eu faço questão de colocar aqui, tá tendo sessão plenária. Presta atenção nisso aqui. Tá tendo sessão plenária no Senado Federal e na Câmara de Deputados Federais. E ela está esvaziada. E eles estão tentando, de todo modo, tentar desviar os assuntos para outras situações que não a deflagração da operação. Só que eles deram com burros na águas. Por quê? Estava tendo a sessão e, de repente, foi anunciado que Alexandre de Moraes quebrou o sigilo. Aí veio tudo à tona. E eu quero colocar aqui a fala da deputada federal Jandira Fegali. Ela disse: eu estou envergonhada do que alguns aqui
deputados estão fazendo, que era o quê, Andréia? Passando pano para golpista e para bandido. Vamos ver aqui a fala dela, que eu acho muito importante. Eu estou ouvindo aqui os discursos da extrema-direita e estou chocada, porque não estou surpresa, estou chocada. Porque são discursos que me lembram aquele desenho dos macaquinhos sábios, que não veem, não ouvem e não falam. Só que aqui fazem de conta que não ouvem, fazem de conta que não veem, mas falam. E falam baseados numa realidade que só tem na cabeça deles. Porque contra fatos não há argumentos. Eu tenho encontrado pessoas que resistiram à ditadura militar, que perderam familiares torturados, assassinados na ditadura militar de 64, que dizem, nunca pensei viver novamente essa possibilidade de golpe no Brasil. E têm ficado muito assustados com as notícias que incluem não apenas a tentativa de golpe de Estado por tudo que fizeram, e não foi só no 8 de janeiro, mas também pela clareza da investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, de mostrar que havia um plano para assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Precisa ter um estoque de óleo de peroba aqui, para que alguns deputados passem na sua cara dura diante de fatos tão robustos contra a democracia brasileira e insistem em dizer que é uma perseguição política. São 2 anos de investigação já desde o 8 de janeiro de 2023. A CPI já entregou seu relatório há 1 ano. Estão seguindo o devido processo legal, investigando, ouvindo contraditório, ouvindo as delações, fazendo o que tem que fazer para poder fazer o julgamento, e toda a sociedade espera condenação e cadeia para quem atenta contra a democracia brasileira. Aliás, é bom dizer algumas frases que existiram nesses depoimentos, nessas apurações de mensageria, de Signal, de WhatsApp e outras, diz assim, não podemos reunir quem está acima da linha da ética, temos que reunir a rataria. Ou seja, cuidado com a rataria também nesse parlamento brasileiro, que fica aqui da tribuna defendendo o golpe, defendendo o golpista, que incitou o 8 de janeiro. O que é isso que nós estamos vivendo aqui? Eu pergunto, quantos aqui foram orientados pelo general Mário Fernandes, que está preso, Mário Fernandes, que está preso, dizer que orientava os deputados na CPI, orienta os discursos dos deputados nesse plenário para seguirem todos o mesmo argumento. Cuidado quem está aqui nos grupos de WhatsApp do general Mário Fernandes já preso. E é histórico. Indiciar general, prender general e prender um ex-presidente da República por tentativa de golpe no Brasil e tentativa de assassinato no Brasil. Parabéns à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Parabéns, e a deputada está certinha. Só que isso para mim, deputada, não é cinismo. Não, isso não é cinismo. Isso é banditismo. Quem passa pano para golpista, para terrorista, terrorista é. Golpista é. Tá escondidinho na moita, mas sabe o que fez no verão passado para que aquelas pessoas, no 8 de janeiro, descessem para destruir a sede dos 3 poderes. Então, isso é muito mais do que cinismo. Isso é banditismo. Faz parte da organização criminosa. Queira Deus que muitos desses também sejam responsabilizados e também sejam alcançados, não pela justiça divina, até porque a gente sabe que a justiça divina não falha, não é, Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco deu entrevista para Cajuru, senador Cajuru, e disse que pagarão, nem que seja na justiça divina. Não, não, não. Com a justiça divina, a gente não precisa se preocupar. A gente precisa preocupar é aqui com a terrena, porque é aqui que nós estamos e é aqui que nós precisamos ser responsabilizados. Porque, se conta eu conto, se não forem responsabilizados, continuarão no laboratório de cria de terrorista tipo tio França, continuarão propagando golpismo e atos antidemocráticos, tudo acobertado
pela pseudo-imunidade parlamentar. Não, não, não. É liberdade de expressão. Olha a censura, olha a censura, olha a ditadura de Alexandre de Moraes, comunista Alexandre de Moraes, é a minha liberdade de expressão. Imunidade e liberdade para cometer crime? Para atentar contra a democracia? Não é bem assim, não é? Aí, nesse ponto, eu tenho que concordar com a deputada Jandira Fegali. Realmente são muito, mas muito, além de bandidos, cínicos. Não gostou? Pega o seu banquinho e saia de mansinho. O Raul perguntou, você não aceitou? Pega o seu banquinho e saia! Sai fora, jacaré. Eu vou mostrar agora a fala que eu gostei demais também de outro deputado que eu gosto muito, Lindenberg Farias. Vamos ver a fala dele aqui? Foi boa. Eu fico vendo como está vazio aquele lado onde ficam os bolsonaristas. Muita gente calada. Agora tem gente que tem a cara de pau de subir a tribuna para falar que é uma invenção essa história do golpe. Senhores, está aqui o relatório da Polícia Federal. No dia 9 de novembro, o general Mário Fernandes imprimiu no Palácio do Planalto, na impressora do Palácio do Planalto, o plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Está tudo provado. Ele pega esse documento e vai, sabe para onde? Para o Palácio da Alvorada, dia 9 de novembro. Dia 12 de novembro, reunião na casa do Braga Neto, onde começaram a discutir o plano Copa 2022. Esses senhores tiveram coragem. Eram 6 agentes que foram para a casa do ministro Alexandre de Moraes com um plano de prender ou matar. Abortaram a operação no último minuto. A hora de você está chegando. Vai ter muita gente do parlamento envolvida nesse golpe. Esse parlamento vai ter que cortar na carne. Já passou da hora de Bolsonaro e Braga Neto serem presos. Olha, senhores, não é pouca coisa. O que aconteceu em 12 de dezembro, o ataque à Polícia Federal, no dia que o Lula foi diplomado. Mas, no dia 24 de dezembro, um atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Olha, esse final de semana eu assisti o filme Ainda Estou Aqui. Um filme comovente, emocionante. A história de Rubens Paiva e de sua família. Nenhum daqueles que mataram Rubens Paiva foram julgados e condenados. Você sabe que eu tenho uma convicção. Bolsonaro, deputado Eunício, vem daquela turma lá de trás. É descendente de Silvio Frota, aquele comandante do Exército Linha Dura. Eu quero chamar a atenção dos senhores que na redemocratização explodiram mais de 70 bombas no país, em banca de jornais, na sede do OAB, no Estadão. Eu quero relembrar do atentado no Rio Centro. Então, essa mesma extrema-direita, violenta, com práticas terroristas, que agora tentou assustar e dar o golpe. Dar um golpe no país. É a mesma turma, senhores. Eu estou convencido. Bolsonaro e esses militares têm que ser julgados e condenados. Mas a gente tem que mudar aqui numa PEC o artigo 142 da Constituição para definitivamente afastar os militares da cena política nacional. Prisão para Bolsonaro. Muito bem para o deputado federal que teve coragem de falar a verdade. Prisão para Bolsonaro. Passou da hora. Agora tem um porém. Aqui, ó. A rataria tá solta. A rataria tá solta.
e tem que ir para o Chilindró. Se não houver justiça, essas pessoas vão se organizar e voltarão para uma nova tentativa de golpe, mais violentos do que antes. A rataria está solta. E é muito importante a gente deixar claro uma situação. A primeira decisão hoje foi a decisão que Alexandre de Moraes soltou, quebrando o sigilo sobre todo o relatório e dizendo que só a parte da delação do Mauro Cid, que está sob diligência, que não foi quebrada o sigilo. E passando tudo isso para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E nesse documento, eu posso até colocar aqui para vocês, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, vocês falam, eu quero, que eu vou lá e pego o documento e coloco aqui. Alexandre de Moraes deixou bem claro. Estou repassando tudo agora para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, para as próximas medidas cabíveis, deixando bem claro que se não houver a atuação contundente de Paulo Gonet, ele não vai mais pegar no chifre do capeta. Eu vou pegar e vou botar essa decisão aqui para você ver, sem entender do que eu estou falando. A decisão está aqui, ó, no STF. Eu vou pegar aqui para vocês e vou colocar. Alexandre de Moraes não vai mais. Sozinho, Alexandre de Moraes não vai mais. Ele deixou muito bem claro, tá aqui, ó, decisão que retirou o sigilo. Já vou botar aqui onde está o local. Tá aqui. Espera aí. Tal. Aqui, achei e vou colocar aqui para vocês entenderem a mensagem que Alexandre de Moraes deu nessa decisão. Ninguém vai falar sobre isso aqui. Ninguém vai falar por aí sobre isso. Eu sou a única que estou falando primeiro, depois vai vir outras pessoas. Alexandre de Moraes deixou um recado muito claro para a nação brasileira aqui nessa decisão dele. E eu vou te mostrar aqui o recado que ele deixou. Tá aqui, ó. Bem nessa parte aqui. Essa aqui foi a decisão dele. Ele coloca assim, ó. Ressalta-se ainda. Tá grande, gente? Bota grande, Central, ponto. Olha aqui. Alexandre de Moraes diz: ressalta-se ainda que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa dos crimes de ação penal foi concedida ao Ministério Público, Constituição Federal, artigo 29, inciso 1º, a quem compete exclusivamente decidir pelo oferecimento da denúncia ou solicitar o arquivamento do inquérito ou peças de informação. Aqui está. Ele não precisava nem falar isso aqui. Essa decisão aqui foi a decisão primeira de quebra do sigilo e passando tudo para Paulo Gonet. Ele falou bem claro aqui, ó, conforme a Constituição Federal, artigo 129, parágrafo 1º, é da competência privativa a denúncia da ação penal pública. É do Paulo Gonet. Ele que tem que fazer. Ou oferece a denúncia ou arquiva. Ou seja, acabou. Aquele Alexandre de Moraes que atuou antes, porque não tinha Ministério Público antes, não tinha. O Augusto Aras e Lindor Araújo passaram um pano para esses golpistas e para Bolsonaro e seus abusos e arroubos autoritários enquanto ele foi presidente da República. Passou pano. E Alexandre de Moraes assumiu, em certa medida, diante da necessidade e da gravidade da situação, Alexandre de Moraes assumiu certa postura que cabia ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República e a Lindor Araújo, Augusto Aras e Lindor Araújo. Essa mensagem aqui é para o Brasil inteiro, para o Ministério Público e para o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora acabou. O Paulo Gonet faz aquilo que tem que ser feito ou acabou.
eu não pego mais no chifre do capeta. Agora, Alexandre de Moraes passou a bola para o atacante, que será Augusto Aras. E é o atacante que não vai fazer o gol. É o atacante que vai fazer o cruzamento. Porque quem vai fazer o gol é Alexandre de Moraes, mas para isso precisa do cruzamento, que é o que eu sempre falo para vocês, a conexão. Polícia, judiciário, conexão tá aqui, ó. Quem é? Ministério Público. Se não atuar Augusto Aras, Deus o livre, está amarrado em nome de Jesus. Jesus, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Se Paulo Gonet não agir, acabou. E está dado o recado a quem de direito. Quem? O próprio Ministério Público. Enquanto isso, a rataria está solta. E a rataria está enraivecida, enlouquecida e desesperada. E só tem um caminho para essa rataria: mentira, fake news, ataque ao Supremo Tribunal Federal, usar as milícias digitais para atacar e descredibilizar o trabalho da Polícia Federal, da Justiça e daqui a pouco de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Só tem esse caminho. Ora atacando, ora chorando e se fazendo de vítima, de perseguido, de pobre coitado lascado, que nunca fez nada no verão passado. E o rabo tá desse tamanho, porque sabem o que fizeram no verão passado. E Alexandre de Moraes, depois da denúncia, pelo que tudo indica, vai levar o julgamento para a primeira turma. Ele poderia levar para o plenário, André? Poderia. Mas o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é a lei que rege o funcionamento do Supremo, diz que questões criminais devem ir para as turmas. Como Alexandre de Moraes compõe a primeira turma, ele vai pôr para julgamento na primeira turma. Aí, até nisso, eles estão inventando um monte de mentira. Que Alexandre de Moraes não vai levar para o plenário, porque Alexandre de Moraes sabe que lá na primeira turma todo mundo é mais duro, contundente, que Bolsonaro está lascado. Está lascado de qualquer jeito. Na primeira turma, ele vai estar lascado mais rápido. No plenário, ele estaria lascado do mesmo jeito. Só que, muito possivelmente, Nunes Marques e André Mendonça ia pedir vista, ia postergar uma decisão condenatória para Bolsonaro e sua organização criminosa. Só essa diferença. No mais, Alexandre de Moraes está fazendo o que está determinado no regimento interno da casa. Questões criminais vai para as turmas. Para quê, André? Para o plenário ficar livre para julgar outras questões, porque são centenas de questões. São questões ambientais, questões civis, questões administrativas, questões políticas, uma série de questões que vai tudo para o Supremo. Aí as turmas ficaram com as questões criminais, para não abarrotar o plenário, entendeu? Agora, lógico. E aí, eu já estou até vendo. Um monte de mentira, fake news, abuso de poder. Alexandre de Moraes levou para a primeira turma, porque é abuso de poder. Toda aquela choradeira que eles não cansam. Mas já estou explicando para você não ser enganado e nem levado em erro por causa dessa rataria. Porque a rataria tá doida. Só que tem um porém, ela tá mais perdida que segue em tiroteio e vai ser um dando cabeçada no outro, porque é um tentando salvar o próprio rabo, ou seria o próprio bigode. Entendeu, meu querido? O que é que eu acho? Eu acho é pouco. E eu tenho que dizer agora de mim em relação ao relatório que eu tive, passei rapidamente, dei uma olhada que não dá para ler, né, gente? 886 páginas. Bolsonaro foi citado 535 vezes. Eu quero dizer e parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho. Parabéns à Polícia Federal, que não recuou nem 1 milímetro. Pelo contrário, mesmo com ataques, mesmo com calúnia, difamação, propagados inclusive por deputados e senadores, não
se intimidou e não recuou e foi para cima. E vai mais. Pode preparar que vai vir bomba da última manifestação de delação de Mauro Cid, que está sob sigilo. Tem coisa a mais por aí que a gente precisa descobrir. Vou colocar aqui a fala agora do meu querido Rogério Correia, que a fala dele foi muito oportuna e entendo nesse momento necessária. Vamos ver juntos aqui? Vamos embora. Deputado Gera Tribuno, deputado Rogério Correia. Presidente, Congresso Nacional não é lugar de incitar golpes. Quem incita o golpe, esteja onde estiver, está cometendo crime contra a democracia. E muitos aqui insistem em cometer crimes contra a democracia. E isso está na Constituição Federal, mesmo sendo parlamentar. Não venham e não continuem a incitar golpe e depois dizer que estão sendo perseguidos, porque isso é crime colocado na Constituição Federal. O Congresso Nacional é lugar de se fazer a defesa do processo democrático. E eu fico aqui implicado de ver como que tem deputado da extrema-direita que quer desvirtuar os fatos, a verdade dos fatos. Tentaram envenenar o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Quem diz isso não sou eu, é a Polícia Federal, que agora não serve para nada. E eu vejo policiais federais aqui desdizendo da Polícia Federal, dizendo mal da nossa Polícia Federal. E são policiais federais, ligados às forças de segurança. A Polícia Federal está fazendo um trabalho minucioso e tem agora áudios mostrando que eles estavam incitando o golpe, que tinha gente prevendo o assassinato por veneno do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época, Alexandre de Moraes. Esses áudios estão lá. Vocês não vão falar, pelo menos, que estas pessoas que fizeram isso deveriam estar presas? Pelo menos estas? Não. Vocês protegem toda a extrema-direita e, por isso, são coniventes com a tentativa de golpe que existiu no Brasil. E isso está mais do que claro. Vocês chegaram a ver agora o pedido do Alexandre de Moraes, que já permitiu que a quebra do sigilo de todo o processo da Polícia Federal, já se deram ao luxo de ler o que diz Alexandre de Moraes e o que diz o relatório da Polícia Federal. Eram vários núcleos investigados pela Polícia Federal e que agora vão para a PGR. Aliás, pedir ao Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que seja rápido em fazer essa análise e que denuncie todos que são responsáveis por tentar acabar com a democracia no Brasil. Não passe uma borracha por cima dos golpistas. Paulo Gonet tem que examinar com direito a todos de defesa, mas punir os que tentaram acabar com a democracia. Ali tem ataques virtuais a opositores. Nós vimos isso e continuamos vendo aqui. Lá tem ataques a instituições, ao sistema eletrônico de votação. Ou vocês não viram isso? Não viram Bolsonaro atacar as urnas eletrônicas quase que todo dia? Peço ao presidente mais um minuto para fechar, e aqui termino minha frase. A tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ataques às vacinas contra a Covid-19. Vocês viram o ataque à vacina contra a Covid-19 ou não? Isso não existiu. E as medidas sanitárias da pandemia. Tudo eram núcleos articulados pelos golpistas para tentar ter sucesso em relação a isso. Inserção de dados falsos em carteiras de vacinação, como fez o próprio Bolsonaro, e por aí vai. Roubo de joias, ou não teve? Agora termino mesmo. Que estes tenham o destino deles, a apuração rigorosa dos que fizeram. Não neguem os áudios, não neguem as provas da Polícia Federal. Não tentem aqui vir com narrativas de extrema-direita, dizendo que tudo isso era mentira e que é fake. Isso são provas colocadas por órgãos competentes das instituições brasileiras, que, aliás, a extrema-direita nunca respeitou. Mas a papuda, com certeza, vão ter que respeitar. Opa! Falou tudo o deputado federal Rogério Correia, meu querido. Agora, Rogério, fala sério, né? Querer que essa galera respeite provas? Essa galera negou a vida
Essa galera nega a vacina até hoje. Essa galera nega a realidade. Eles vivem uma realidade paralela, uma verdade que não existe, uma loucura de manipulação, de fanatismo. Agora, para. Eles fazem isso para manipular as pessoas, porque o interesse deles é a mamatinha, é continuar no poder pelo poder, enganar as pessoas, serem eleitas, um golpe de Estado para continuar na mamata, deitado em berço esplêndido, nessa republiqueta, exatamente isso, entendeu? Mas quando o toque-toque chegar, não vai ter jeito. São muitas provas, e eu sempre falei para vocês e vou repetir: Bolsonaro vai para a cadeia, não tem jeito. Agora, diante de tudo que está sendo apresentado, que está sendo revelado nesse relatório da Polícia Federal, Bolsonaro tem que, no mínimo, colocar uma tornozeleira eletrônica nele. Que Bolsonaro, meu querido, já fugiu uma vez. E para ele ter, aliás, 2 vezes. No dia 30 de dezembro de 2022 e no dia 12 de fevereiro desse ano, quando ele se escondeu lá dentro da embaixada da Hungria. Para ele tentar fugir de novo, especialmente depois da revelação do relatório e da quantidade e da gravidade das provas que a Polícia Federal conseguiu alcançar, para Bolsonaro fugir não custa nada. Então a justiça tem que estar atenta, senão ele vai fugir sim, porque já fugiu 2 vezes. E agora que a rataria tá doida, que daqui a pouco um vai dar cabeçada no outro e colocar a culpa no outro para tentar se livrar, a coisa só vai piorar. E a papuda vai estar mais perto a cada dia. Bota, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Espera aí. Antes de encerrar a live, eu falei de Alexandre de Moraes, da postura que ele teve, notadamente durante o pleito eleitoral, durante o governo Bolsonaro, que foi muito necessária, e que ele passou um recado para a Procuradoria-Geral da República dessa vez, deixando bem claro a posição de cada um e até onde ele vai agora. Mas nós não podemos esquecer também que teve uma outra pessoa que foi muito importante e fundamental para que estivéssemos hoje garantido o Estado Democrático de Direito, que foi Lula, que decidiu voltar para derrubar o inominável, o inelegível, daqui a pouco presidiário Bolsonaro. E Lula esteve hoje num evento e ele falou um pouco sobre democracia. Foi hoje, e eu quero colocar essa parte em que ele fala sobre democracia, que é oportuna essa fala e muito bem-vinda. Vamos ouvir juntos. Vai voltar, que é o meu sonho. Eu disse para vocês que eu ia voltar a ser presidente para tentar levar o Brasil à normalidade. A normalidade democrática, a normalidade civilizatória, em que as pessoas podem se conversar, as pessoas podem estar em partido diferente, as pessoas podem torcer para time diferente, as pessoas podem frequentar religião diferente, mas nós temos que aprender a conviver da forma mais civilizada possível. Eu não preciso gostar de vocês e vocês não precisam gostar de mim. Nós só temos que nos respeitar. Nós só temos que saber qual é a tarefa de cada um, qual é o papel de cada um. Se a gente fizer isso, a gente vai estar construindo a sociedade que todo mundo quer viver. Uma sociedade democrática, uma sociedade civilizada, uma sociedade que respeita uns aos outros, independente do que a gente pensa, e uma sociedade que possa fazer com que aqueles que nunca tiveram chance tenham chance na vida. É isso que nós vamos fazer. Por isso, Renato, eu estou muito satisfeito, porque nós estamos com o menor índice de desemprego desde 2012. Por isso, nós temos com o maior crescimento da massa salarial desde 2014. Por isso, a gente está vivendo uma situação boa, com a inflação controlada, com a economia crescendo acima das previsões. Você lembra do mercado, como é que dizia? Você lembra dos especialistas que aparecem na televisão? A economia não vai crescer só 0,8%, cresceu 3%. A economia vai crescer 1%, vai crescer 3% ou um pouco mais de 3%. E por que eu digo que vai crescer? Porque as coisas estão acontecendo na macroeconomia, na média economia e na microeconomia.
O mundo desenvolvido não é aquele que poucos têm muito dinheiro e muito não têm nada. O mundo desenvolvido é aqueles que poucos, que muitos tenham pelo menos um pouco. Porque quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar as coisas, o comércio funciona, a indústria produz, as pessoas trabalham e todo mundo vive dignamente bem. Por isso, meus queridos companheiros, se preparem, Renato, que eu estarei no 100º ENIC, lá em São Paulo, para prestigiar um setor tão importante como a construção civil. Um abraço e obrigado, gente. Graças a esse aqui também, nós temos garantidos hoje um Estado democrático de direito. E Lula vai ter um alívio, né? Em todo o esquema de sabotagem, ele vai ter um pouco de alívio, porque a rataria vai estar tão preocupada com o rabo e do que eles fizeram no verão passado, que vão tentar, assim, dar um jeito e ficar doido para se defender e vão esquecer um pouco Lula, e Lula vai poder governar mais em paz, com mais tranquilidade. Mas para você ter ideia, né, no relatório da Polícia Federal, o general Freire Gomes disse que não ia estar junto no golpe. Aí, quando o general Freire Gomes falou isso, Bolsonaro convocou o Estevão Teófilo para sondar ele e colocar ele como o comandante das Forças Armadas do Exército. Só que Bolsonaro não teve coragem, mas ele chegou a convocar. Foi quando Estevão Teófilo disse que Estevão Teófilo estaria, o general estaria com ele se ele assinasse o documento. Pra você ter ideia, tem uma conversa entre Mauro Cid e o próprio Bolsonaro, em que diz que o comandante da Marinha, Almir Garnier, almirante da Marinha, que ele estava pronto para fazer o que tinha que ser feito e que ele tinha tanques, tinha aquele trem lá de jogar bomba do navio, cargueiro, como é que fala aquele trem? Aquele trem grande lá da Marinha, que estava pronto, que na hora que ele falasse, ele podia jogar bomba a qualquer hora. Conversa de Mauro Cid, que a Polícia Federal tem tudo. Então não tem para onde correr. Agora é colocar as ratoeiras para pegar os ratos. E pegar o crocodilozão e colocar na jaula. E acabar de vez com isso. Acabar com o bolsonarismo não vai. Porque isso é fanatismo. Não vai. Mas vai deixar um exemplo de que o Brasil tem justiça. E que se você abusar dos seus direitos, agredindo o outro, você será responsabilizado. Inclusive se você se levantar contra a democracia. E esse caráter pedagógico é muito importante. Senão, eles se organizarão e voltarão para um novo golpe mais violentos e mais organizados. Ressaltando que eu acredito que virá um novo relatório de novos indiciamentos de outras pessoas que não foram indiciadas ainda. Acredito que tenha mais pessoas que devam ser indiciadas, que seria o segundo escalão. O primeiro escalão são essas 37 pessoas, dentre as quais está Bolsonaro, como líder e comandante. Deve vir um segundo escalão de pessoas que serão indiciadas também pela tentativa de golpe. Acredito que isso ocorrerá, dentre os quais estarão ali deputados e senadores golpistas, que inclusive estão nesse momento defendendo os golpistas e outros estão já escondidos, morrendo de medo. Bota, bota, bota! Paulo Gonet, vai para cima. A rataria tá solta e precisa ir para cadeia. Papuda neles, sem anistia, queremos justiça, somos resistência e pronto e acabou. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. Toca o gadinho. Não, 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 não. Deixa o gadinho. Fala pra ele, pode chorar que eu entendo o seu chororô. Aliás, nunca parou de chorar. Tá chorando desde 2022. Só mais 72 horas, que nem... Muito obrigado, beijo. Ah, você curtiu a live, gente? Vocês já sabem o código, né? O código. Curtir a live, comentar, compartilhar. Curtiu? Ok, obrigado. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Bolsonaro na cadeia. Tamo junto sempre, se cuida, até a próxima live. Beijo no seu coração. Tchau.
mas eu volto, meu Brasil, varonil de sempre.